Sejam bem-vindos, grupo de signos de água, peixes, câncer e escorpião. Esse vídeo é de montinhos, você vai encontrar aí na descrição do vídeo a minutagem para que você vá direto para o seu signo e escutar a sua mensagem, tá bom? Eu sou Nanda Lima, para quem ainda não me conhece. Te convido a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, porque assim você também me ajuda muito no crescimento do canal. Espero que venha coisas boas para você, tá bom? Vamos começar então com o signo de peixes. Gratidão à espiritualidade por permitir que eu realize esse trabalho mais uma vez, servindo aqui como instrumento para a canalização das mensagens. Já vou começando aqui pedindo a energia do momento para o grupo de piscianos que vão se conectar comigo. Energia do momento para peixes. Boa sorte. Peixes, energia do momento. Vamos lá. O mago. Temperança. Cavaleiro de ouros. Rainha de copas. No fundo do deck, a torre. Nossa, a torre como fundo do deck, hein? Já me fala que este grupo de piscianos aqui tá enfrentando um momento de revisão de rota. Porque para alguns de vocês, ou para um grande grupo, na verdade, eu sinto que vocês estão desejando construir algo. Vocês estão reunindo seus recursos, reunindo seus talentos, reunindo suas ideias, reunindo seus parceiros, né? Nessa jornada. Mas alguns desses parceiros, algumas dessas ideias precisarão ficar para trás. A torre ela fala sobre romper padrões, fala sobre romper com situações, com pessoas, com relações que não cooperam mais para a construção dos nossos alicerces, para a construção da nossa estrutura, seja ela interior, seja ela física, material, entende? Então, algumas situações da sua vida você vai precisar abrir mão, vai ter que deixar realmente cair, porque é frágil, é frágil. Se fosse bom de verdade, se fosse forte de verdade, não precisaria agora estar sendo derrubada essa estrutura, essa torre, entende? Então comece já aqui, peixes, entendendo que essa leitura mostra para você que algumas situações vão precisar mudar. Algumas relações, algumas parcerias vão precisar se romper para que você entre numa nova frequência energética. O mago fala de uma mente empreendedora, de uma mente criativa, de uma pessoa alinhada com um propósito maior, com vontade de colocar seus talentos para fora, de criar coisas que são importantes para você, que você entende que tem competência, que tem conhecimento, que tem os recursos necessários para fazer o que você precisa fazer. Mas no meio dessa jornada você pode ter que analisar bem e se equilibrar emocionalmente, energeticamente, justamente porque vai precisar deixar que essa torre caia. Entende? Tem muito talento em jogo, tem muita vontade de fazer em jogo, mas talvez alguns de vocês ainda não estejam no momento de dar o primeiro passo, porque antes vai precisar fazer com que essas estruturas desmoronem e você passe a construir algo mais sólido, mais firme. Na sequência nós temos o Cavaleiro de Ouros, que é justamente esse movimento de construção. Não é que ele seja parado, né? Um cavaleiro, então ele vai para a ação. Mas é uma ação muito concreta, muito direcionada. É uma ação que traz pra gente a certeza de que a gente está colocando os esforços
naquilo que realmente merece os nossos esforços. E ele também fala assim, devagar e sempre, porém, construindo as bases mais estáveis, mais sólidas, mais verdadeiras que eu posso nesse momento. Então os piscianos estão sendo convidados a um novo momento da vida, onde tudo que não coopera de uma forma verdadeira para essa nova fase, vai precisar ser revisto. Você não pode colocar em jogo esse movimento por coisas que para você já tem, que você já tem uma visão de que não vale tanto a pena se segurar. Desculpem. Não vale a pena tentar segurar essa estrutura, sabe? Então, enquanto você não tiver certeza do que você realmente precisa fazer, do que você precisa soltar, desapegar, a orientação é que você não faça. Que você se dê o tempo de analisar isso. E principalmente olhando também para suas estruturas emocionais. Porque essa nova fase vai exigir de você um equilíbrio emocional muito grande, uma capacidade de ponderação, uma capacidade de intermediação também, de conflitos. Mas você só vai estar apto a fazer isso se você estiver bem com você mesma ou com você mesmo. Se você sentir que não está em risco de entrar em abalos emocionais. Se alguma coisa não sair como você planejava. Se alguma estrutura se ruir no meio do caminho. Então aqui é uma questão ligada a trabalho, mas que também passa muito pela sua estrutura emocional. E eu não sinto aqui que essa questão emocional, ela vai ser conquistada só pelo viés terapêutico, digamos assim, não. Eu sinto também uma questão aqui voltada para espiritualidade. Alguns de vocês vão precisar entrar um pouquinho mais no campo da espiritualidade para também equilibrar-se energeticamente, tá? O que mais? Para a energia do momento de peixes. Sete de espadas. O eremita. 9 de paus, justamente. Esse equilíbrio emocional passa pela consciência de comportamentos autossabotadores. Sabe aqueles padrões de comportamento que a gente sempre repete e às vezes é muito inconsciente? Você vai precisar tomar consciência disso. É mais ou menos assim, você sempre tem a vontade de fazer uma coisa e aí você tem uma tendência a agir sempre da mesma maneira. Só que essa forma de você agir é como se você estivesse o tempo todo se auto-sabotando. Às vezes essa autossabotagem ela vem muito da sensação de incapacidade, como se você às vezes duvidasse do seu próprio potencial. E é isso também, é uma estrutura frágil. Se eu não confio que eu tenho capacidade, então eu mesma sou a estrutura frágil que me impede de seguir adiante na jornada, que me impede de seguir adiante com competência, com compromisso, com dedicação. Aí o eremita vem e diz assim, olha, você vai precisar olhar para si mesmo primeiro. Se isola um pouco, silencia os ruídos, para que você possa encontrar suas respostas dentro de você. E aí que entra também essa questão que eu senti da espiritualidade. Para alguns de vocês vai ser interessante entrar em um processo de encontro com sua luz interior, com a sua missão de alma. Então, trabalhos que levem você a isso, processos meditativos,
consultas oraculares, ou mesmo dentro da sua religiosidade, dentro de seus rituais. Você pode obter respostas, olhando para a sua ancestralidade também, para a sua guiança espiritual. Porque aqui mostra também que você carrega muitos pesos, muitos fardos. Você se sente pesado, com muitas obrigações. Mas nem tudo disso pertence realmente a você. E aí que entra essa questão da ruptura, que é separar o que é seu do que é dos demais. Não, essa mala que eu tô carregando aqui não é minha, ou não é só minha. Então eu preciso dar de César o que é de César e ficar com o que é meu. Sabe? Vocês vão precisar fazer essa faxina aí. No fundo do deck, o Pajem de Copas. Para alguns de vocês pode ter muito a ver com as obrigações com filhos também. E aí pode ter essa questão de criar filhos sozinhos, e aí não conseguir dividir muitas responsabilidades com o pai ou com a mãe da criança. Mas aqui também tem essa questão de que, uma vez que você faz essa limpa, você consegue entregar uma mensagem mais verdadeira, que tem a ver realmente com o que é seu, com o que é da sua essência. E não fica misturado com o que é do outro. Entende? A mensagem de peixe está muito direta. Eu não vou me alongar mais nisso. Aqui é o seguinte: autoconhecimento e espiritualidade, para que você possa aproveitar cada vez melhor as suas potencialidades e ter o encorajamento. Desculpem, gente. Ter o encorajamento que você precisa para seguir para as próximas fases. Tá? Então se fortaleça. Se desamarre, se desapegue daquilo que não pode seguir com você. Então tire um tempo para se cuidar. Você ainda não está preparado para agir para aquilo que você acha que quer, porque aquilo que você acha que quer pode não ser exatamente o que você quer, você ainda vai descobrir, certo? Energia complementar e conselho final para peixes. Energia complementar e conselho final para peixes. Nobreza, que é uma carta que fala justamente sobre não ter pressa, porque você ainda vai precisar se encontrar o seu próprio ritmo. Ela diz assim: à medida que a vida passa apressada, eu encontro a minha tranquilidade interior. E é isso que o eremita proporciona, né? Essa questão de se voltar para dentro, para a sua espiritualidade, para o seu autoconhecimento, é justamente a separação do que é seu e do que é dos demais. Às vezes a gente tem pressa de agir, não porque a gente se sente com essa pressa de fato, mas é porque a gente se sente pressionado pelo que os outros falam, pela moralidade da sociedade. Então não vá nessa, sabe? Se lembre sempre do que as mães costumam dizer, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então saiba quem você é e o que você quer fazer no seu tempo, tá? No fundo do deck é a casa do potencial, indicando que ainda há questões em você que você precisa descobrir, precisa explorar, encontrar suas habilidades. Todas as possibilidades estão dentro de mim. Então você tem muitos potenciais para colocar no mundo, mas ainda não sabe de todos eles. Então faça esse dever de casa, tá bom, peixes? Se você gostou dessa mensagem, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Beijos, vamos para Câncer agora. Vamos lá, signo de Câncer, sejam bem-vindos. Vamos à sua mensagem. Espero que você goste, se gostar, curta, tá bom? Me ajuda muito. Se inscreva no canal. Vamos juntos saber qual é a sua energia do momento. Energia do momento para o signo de Câncer, por favor. Energia do momento para Câncer. 6 de ouros. Seis de copas. Câncer.
Rainha de paus, 8 de espadas. No fundo do deck, 7 de espadas. Bom, quando eu tirei as primeiras cartas, eu já senti aqui que nós temos uma energia voltada um pouco também para questões de família e ancestralidade, tá? Há aqui uma possibilidade de um padrão cego, tá? De autossabotagem, porque você tem uma tendência a priorizar os outros antes de se priorizar. O 7 de espadas fala sobre o sentimento que você tem algumas vezes de ter sido passado para trás, de ter sido enganado, furtado, de sua sorte ter sido roubada. Por quê? Porque você entregou nas mãos de outra pessoa com a intenção de ajudar e acabou se desajudando. E isso é um padrão que você tem muitas vezes inconsciente. Você ajuda as pessoas com a esperança de que isso lhe ajude na lei do retorno, mas está esquecendo que isso não pode ser feito de uma maneira cega. A gente não pode dar ao outro aquilo que a gente ainda não tem suficientemente para nós. Às vezes você inclusive faz isso, Câncer, porque você quer evitar olhar para si mesmo. Então eu me preocupo mais com a vida do outro porque eu não quero olhar para a minha própria vida. Porque quando eu olho para a minha própria vida, eu não gosto do que eu vejo, eu me sinto paralisado, paralisada. Então aqui as cartas mostram que você está num padrão mental estagnado, limitador sobre si mesmo, sobre sua vida. E está se sentindo sem saída. Não está enxergando as coisas como devem ser. Apesar de querer muito ter o controle da sua vida, você continua priorizando as outras pessoas. O 6 de ouros com o 6 de copas mostra um comportamento de desequilíbrio na balança entre dar e receber. E mostra que isso é um comportamento que você repete inclusive, outras encarnações. A sua vida agora precisa ser diferente. E é esse o ponto que você precisa entender, Câncer. Talvez na sua infância você tenha ouvido de seus pais que é importante ajudar a família, que a família é tudo, que você tem que doar mesmo. A questão da caridade também pode ser muito forte para você. Mas o limite da situação é que você não conseguiu compreender. Então tudo que você tem, você acaba dando na mão do outro e não consegue construir as suas bases. Alguns de vocês, inclusive, fazem isso diretamente com seus filhos. Porque você tem medo de que seus filhos sofram os padrões de escassez, sejam eles materiais ou sentimentais, que você sofreu quando você era criança. Então você dá tudo pelos seus filhos e esquece de você. Dá tudo para sua mãe e seu pai e esquece de você. Dá tudo para seus amigos porque você quer ser aceito também nesse grupo. E aí você gosta também da posição que você é visto dentro desses desculpe, dentro desses núcleos. Porque aí você assume o arquétipo da rainha de paus, que é justamente dessa mulher multipotencial, da resolvedora de problemas, da mãe, da mística, da sábia, seja você homem ou mulher, acaba entrando nesse arquétipo, mas isso acaba sendo uma grande ilusão, porque se isso te sabota para que você possa seguir a sua vida com ainda mais autonomia, então é uma ilusão. Entende? Então precisa encontrar um equilíbrio. Isso também pode vir de uma influência ancestral. Quando eu digo de influência ancestral, que pode vir do seu sistema familiar, pode ser um comportamento que a sua família julgou que é o correto,
e por isso pode ter outras pessoas na sua vida antes de você ou até da sua geração que se vê numa situação muito parecida com a sua e você fica se perguntando, por que a gente não conquista mais do que isso? Porque tem esse padrão de comportamento cego que acha que precisa se auto-sacrificar pelo outro, o que é uma autossabotagem, tá? Vamos ver o que mais aqui. Para Câncer. Pajem de Copas. Rainha de Espadas. 2 de Ouros. No fundo do deck, a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna mostra essa sua vida de altos e baixos. Quando você pensa que uma coisa vai durar, ou seja, eu me encontro numa situação boa agora, então eu vou ficar mais tranquila. Aí surge uma questão com a sua família, aí você vai, pega aquele dinheiro que você conseguiu economizar pensando em algum projeto futuro, aí você vai, pega esse dinheiro e dá na mão de uma pessoa que não teve a autorresponsabilidade de fazer seus próprios movimentos, porque já sabe que o que faltar para ela você repõe. Isso pode ser filhos, eu não tô falando de filhos crianças, tô falando de filhos adultos também, tá? Já com idade de produção. Pessoas que já deveriam estar mais independentes, mas continuam sendo dependentes. Pessoas que deveriam estar independentes, mas continuam dependentes de você. E a Rainha de Espadas aqui me diz que você não é totalmente cega a todo momento. Você é analítica com isso. Às vezes você raciocina bem o que está acontecendo, mas se sente impotente porque não consegue fazer as coisas diferentes. A forma de fazer as coisas diferentes é que você precisa descobrir. Como eu equilibro isso? Tá faltando equilíbrio. Isso pode estar ligado a uma ferida emocional. Por que você se sabota dessa forma? Por que você acha que tudo que você conquista você tem que compartilhar com o outro e o outro não faz o mesmo por você? Que necessidade é essa de estar em auto-sacrifício? Que necessidade é essa de ser aceito através dessa ferramenta? Da doação ilimitada. Entende? Você precisa entender isso aqui. Tá, Câncer? Autoconhecimento, meus queridos. Aqui é um grupo que eu sugiro que migre para um atendimento particular. Se for o seu desejo, olha a descrição desse vídeo, certo? Fala para mim nos comentários se tá fazendo sentido para você. Vamos lá? Energia complementar e conselho para Câncer. Energia complementar e conselho final para Câncer. A Casa do Trabalho, olha aí. A Casa do Trabalho. Eu sou consciente e determinado. Então não é falta de compromisso com o que você faz, com o seu trabalho, com sua profissão. Não é isso. Você não alcança mais, não é por falta de compromisso, não é por falta de determinação. É porque tem torneira aberta. A torneira se abre o tempo todo. No fundo do deck, a chave é uma chave que você precisa virar. Sempre há que se buscar o mais elevado, ou seja, você ainda está num nível de consciência baixo. Você não está enxergando além. A vida está te dando uma chave, através dessa leitura, inclusive, para que você abra outra janela, outra porta e entenda que há uma nova forma de você ver e fazer as coisas de uma forma equilibrada. Tá bom? Espero que você consiga, tá? Até o próximo vídeo. Vamos lá para Escorpião. Continuando, energia de Escorpião. Sejam bem-vindos.
Vamos ver qual é a sua energia do momento. Não esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever no canal. Isso me ajuda muito, tá? Nossa moeda de troca por aqui. Energia do momento para o signo de Escorpião. Gratidão e espiritualidade por mais essa oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho. Energia do momento, Escorpião. Vamos lá? 6 de ouros. Ó, essa carta também saiu para Câncer. Então, se você tiver Câncer forte no seu mapa, talvez a mensagem para Câncer também faça sentido para você, certo? Escorpião. 10 de espadas. Rei de paus. 4 de ouros. No fundo do deck, 4 de espadas. Ó, aqui é uma energia para um grupo de escorpianos que passou por um momento difícil. Alguns podem estar passando, mas a boa notícia é que esse momento difícil marca o fim de um período em que você se sobrecarregou demais com demandas que não eram só suas. E muitas vezes não foi sequer reconhecido ou reconhecida por isso. Se doou demais, né? Entregou muito, recebeu pouco, se decepcionou, ouviu pessoas falarem que você não era merecedora do reconhecimento. Alguns de vocês carregam inclusive um sentimento de injustiça referente a esse capítulo da sua vida. Nossa, fiz tanto por fulano, fiz tanto pela minha família e ainda não presto. Isso provocou uma dor forte em vocês, um sentimento de derrota. Só que as cartas pedem que você descanse sua mente com relação a isso. Não pense mais sobre isso. Deixa a moto passar. Não fique pensando tanto sobre isso. Isso foi um aprendizado importantíssimo para a sua vida. Você precisava dele. A gente passa exatamente por aquilo que precisa passar para aprender algo com aquilo. E você precisava aprender o que é equilíbrio entre dar e receber. Inclusive também para se auto-reconhecer, porque você fazia muito isso em busca do reconhecimento das pessoas. Mas será que você reconhecia o seu valor? Agora talvez reconheça um pouco mais. Agora você dê um pouco mais de atenção a si mesmo. Reconheça seus potenciais, suas habilidades, seus talentos. Se dedique a isso e não abra mão daquilo que você conquistou. Não abra mão das suas estruturas, não abra mão da sua estabilidade. Por qualquer coisa, por qualquer pessoa, por qualquer demanda. Entende? Você passou por isso para entender essa dinâmica. Vamos ver o que mais. Para Escorpião. O que mais nós temos para Escorpião? 4 de paus. 2 de espadas. A sacerdotisa. No fundo do deck, justiça. Aqui também está mostrando que alguns de vocês podem ter saído de um casamento. Essa coisa de se sentir derrotado, de ter se dado conta que não foi valorizado, pode ter sido dentro de uma dinâmica de relacionamento ou mesmo de trabalho. E pode ser também que você esteja pensando em se unir a alguém e isso lhe deixa dúvidas. Essa dúvida, ela parte muito do pensamento se
A pessoa com quem você se dedica, para quem você se dedica, terá por você a mesma dedicação. A pessoa com quem você fechou uma parceria de trabalho terá a mesma dedicação que você. A dúvida é, haverá equilíbrio nessa relação? Porque, mais uma vez, você está pensando na estrutura que você conseguiu conquistar, ou que você deseja conquistar. E você tem um pensamento muito analítico sobre isso aqui com a carta da justiça. De fato, você não está querendo colocar mais isso em jogo. Mas você está tendo essa dúvida. O que eu faço agora? Né? E a carta da sacerdotisa indica que você vai precisar se conhecer um pouco mais para poder ter essa resposta. Se conhecer em que sentido, Fernanda? Saber o que realmente você quer da vida. Saber o que realmente você pretende fazer da sua vida pelos próximos anos. Entender como você se sente dentro desse cenário imaginário do que seria essa vida para você. Talvez alguns de vocês precisem olhar um pouquinho mais também para suas conexões espirituais. Fazer estudos também através de ferramentas de autoconhecimento, como mapas astrológicos, mapas numerológicos, para você entender um pouco sobre questões voltadas para a carreira, sobre como você se posiciona nos relacionamentos, onde você precisa melhorar. Se explore um pouco mais. A razão é importante. Você está analisando de uma forma correta. Mas a sua dúvida, ela não é só uma questão racional. A dúvida pode ser porque dentro de você, lá no fundo, você não tem muita certeza das coisas. E aí você vai precisar se explorar, digamos assim. Explorar mistérios dentro de você que você ainda não acessou. Para que você possa compreender melhor. Explorar suas emoções. Tá? Mensagem muito direta aqui para Escorpião. Você passou por uma fase difícil, mas está acabando, porém o trabalho ainda não está completo. Energia complementar e conselho final para Escorpião. A carta da flexibilidade, olha aí. Indicando que realmente você ainda vai precisar ver outras possibilidades. Você ainda não tem todas as opções muito claras para você. Eu permito que o propósito superior conduza ao meu caminho. O convite para a espiritualidade e o autoconhecimento. Entender qual é o seu propósito, qual é a sua missão, antes de dar o próximo passo. Não é uma questão só de analisar números, é uma questão de analisar aqui dentro, tá? No fundo do deck, a carta de Sagitário, falando sobre a abertura. Você precisa abrir o seu campo para essas novas possibilidades. E você só vai conseguir abrir mergulhando em si mesmo. Precisa de um tempo sabático aí. Eu sou aberto e tolerante. A palavra tolerante aqui veio muito bem, porque você vai precisar entrar num processo de não julgamento. Quando vier uma resposta, fiz uma meditação e visualizei uma coisa, senti uma coisa, eu acho que isso está errado. Por que está errado? Só diga para si mesmo, é novo isso, eu nunca tinha pensado sobre isso. E aí você pensa sobre o assunto antes de julgar. Seja flexível, esteja aberto, tá? Espero que você tenha gostado, Escorpião, da sua mensagem. Te convido a se inscrever no canal, a curtir, comentar, compartilhar. Até o próximo vídeo.